E agora seguimos com as medidas da área trabalhista, com Carla Chiomento, diretora da DOC Contabilidade. Olá, boa tarde. Então, vamos falar aqui, né, de uma área que aparentemente foi mais afetada, né, que é a área de pessoal, né, e a qual o governo teve uma preocupação bastante ampla e está soltando medidas aí e ajustando elas, né. Então, vamos lá. Na primeira medida que saiu, medida 927, eles falam do teletrabalho, né. Então, devido teletrabalho ou home office, devido a essa situação da calamidade pública, obrigou muitas empresas a colocar seus colaboradores de home office. Então, essa medida flexibilizou alguns pontos importantes. O trabalho de home office é necessário ter um aditivo de contrato, né? Então, você tem o contrato presencial, mas agora você tem que ter um aditivo de contrato de trabalho informando a data de início do home office. Neste mesmo contrato, você pode estar colocando a infraestrutura, porque o trabalhador que trabalha home office, ele precisa de uma webcam, de um computador e de internet, né? E a empresa é responsável por fornecer isso para ele, né? Outro ponto bastante relevante é a questão da jornada de trabalho, né? De como se controla essa questão do home office. Então, se você fizer um controle de home office, de login, logoff, você deve pagar hora extra caso exceda o horário de trabalho do colaborador, né? No caso que não tenha esse controle, não será pago a hora extra. Uma experiência aqui, nossa, nós temos 44 pessoas de home office, todas elas munidas de todos os equipamentos aqui da nossa empresa, né? E o que facilitou muito esse trabalho foi a questão de um método que a gente tem aqui na empresa, chamado método ágil, aonde que fazíamos isso presencialmente e agora temos condição de fazer isso via Skype. Então, isso tem facilitado muito o atendimento, né, dos trabalhos da DOC, né? No caso do DP, nós somos uma equipe de 10 pessoas, né? E com todas essas medidas aí, nós estamos trocando o pneu com o carro andando, mas a gente está, assim, procurando fazer o melhor trabalho e passando toda a informação necessária. Então, em relação do teletrabalho, essa situação que eu queria compartilhar com vocês, tá? Depois, nós temos uma outra situação aqui, que é a questão de antecipação de férias, concessão de férias coletivas. Então, essa MP 927 proporcionou uma flexibilização podem tirar férias antecipadas, mesmo não tendo o período aquisitivo completo. Agora, um ponto de atenção é que isso deve ser comunicado para o colaborador 48 horas antes e tem que ser por meio escrito ou eletrônico. É importante que essas férias, elas não podem ter um período inferior a 5 dias corridos. Adicionalmente, o empregador também pode negociar férias futuras, né? Fazendo um acordo individual com o colaborador, ele pode negociar férias futuras. Isso também é uma coisa que vai ajudar nesse momento, né? Quanto ao pagamento de férias, ele pode ser feito no 5º dia útil do mês subsequente ao gozo. Isso também dá um fôlego para que o empregador possa estar pagando essas férias. E outra coisa também bastante relevante é 1/3 de férias, que ele poderá ser pago até o dia 20 de dezembro de 2020. Então, você pode tirar o seu colaborador de férias, pagar as férias e 1/3 você só paga até o dia 20 de dezembro. As férias coletivas, elas também podem ser antecipadas. Precisa de 48 horas de antecedência, né? Até essa medida não tinha
sido comentado de comunicar ao sindicato, mas agora a gente vai precisar comunicar ao sindicato. Outra situação que essa medida proporciona é o aproveitamento e a antecipação de feriados. A antecipação de descanso pode ser de um feriado futuro, então olhar, né, os feriados que estão acontecendo e antecipar. Agora, no caso de feriado religioso, deve haver um acordo com o colaborador e a empresa, né? Você não pode simplesmente pedir para ele antecipar o feriado. A antecipação do feriado futuro, sim, né? É compulsório. Agora, o feriado religioso, você tem que ter um acordo com ele, certo? Outra situação também que apareceu com essa medida foi a flexibilização do banco de horas. Essa é uma modalidade que já existe na lei trabalhista, só que flexibiliza fazer o banco de horas mesmo que negativo, sendo que o colaborador deve compensar essas horas assim que terminar a quarentena. De que forma? 2 horas por dia no período de 1 ano. Isso é uma medida também que a gente entende que vai ajudar bastante aquelas empresas que podem tirar o colaborador de banco de horas. Outra preocupação também foi a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Então, fica suspenso a obrigatoriedade de fazer todos os exames médicos, exames ocupacionais, clínicos e complementares. Então, não precisa ser feito. Só que eles devem ser feitos até 60 dias assim que terminar a quarentena. As pessoas que foram admitidas nesse período, assim que terminar a quarentena, tem que ficar no radar, né, de vocês estarem colocando as pessoas para fazer o exame admissional e complementar e clínico depois desse período. Já o exame demissional, ele é mantido para dispensa sem justa causa, né? E deve ser realizado até 10 dias depois da rescisão. Então, o demissional, ele foi mantido. Prorrogação do vencimento do FGTS também está nessa medida provisória. Então, o nosso FGTS, né, de abril, maio e junho, ele tem um novo prazo aí de 6 parcelas, começando a primeira parcela em 7 de julho, né? 7 de julho, 7 de agosto, 4 de setembro, 7 de outubro, 6 de novembro e 7 de dezembro. Outra também medida é a prorrogação do vencimento do INSS patronal. É importante saber que o INSS parcelado é o patronal, né? O dos empregados não está incluso nesse parcelamento. É março e abril, né? E aí você pode estar parcelando o de março para agosto e o de abril para outubro. Então, o INSS patronal de março e abril você pode estar. Uma outra medida também que foi tomada nesse campo é a redução de alíquota sobre a folha de pagamento do Sistema S. O Sistema S é aquele que disponibiliza educação profissional, bem-estar e lazer dos colaboradores, né? SESI, SESC, SENAT, SENAI. A alíquota normal era 7,95. A alíquota reduzida, ela foi para 3,97. Aqui nós temos, assim, providências no caso de contaminação do funcionário no Covid-19, né? O que acontece? A MP 927, no artigo 29, ela estabeleceu que os casos de contaminação do Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto a comprovação por nexo causal. O que seria isso? Ou seja, descobrir se as condutas positivas ou não ou negativas deram resultado a essa causa. E aí tem a outra parte, né, que é a questão de você tomar as providências, sim. Então, assim, a prevenção, ela continua e ela é válida, sim. Terminada essa MP 927, eles acabaram por
lançar a MP 936, que é uma MP para ajudar nessa questão, segurar o fluxo de caixa, né, de não perder os empregos. Proporcionaram duas ferramentas, redução da jornada com redução do salário, né, e suspensão do contrato de trabalho. E, paralelo a isso, eles proporcionaram um benefício emergencial. Quando que seria interessante para a empresa aderir a esse programa? É interessante para aquelas empresas que não têm muita demanda, porém que não querem dispensar os seus colaboradores, mas também não conseguem pagar os salários nesse momento atual. Tanto uma ferramenta quanto a outra, ela é, assim, uma coisa muito particular de cada empresa, né? O empresário precisa estar olhando muito bem o seu cenário, precisa estar olhando muito bem a sua necessidade, porque o que cabe para um não cabe para outro, né? Quem que pode aderir a essa medida? Qualquer trabalhador com carteira assinada pode aderir. Para essa redução de jornada de trabalho e de salário, é necessário um acordo individual, porque o empregado não é obrigado a aderir a essa redução, tá? E essa redução, ela propõe faixas salariais. Cada faixa salarial tem um percentual. Então, foi trabalhado aqui com 25%, com 50% e com 70%. Então, a empresa deve avisar o Ministério da Economia até 10 dias e comunicar o sindicato. Não precisa homologar. Se a empresa optar por a redução de jornada de salário por 90 dias, ao voltar ao trabalho, o funcionário tem garantia de estabilidade de emprego por mais 90 dias. E agora eu vou falar para vocês da suspensão do contrato de trabalho, né? Caso não exista demanda nenhuma para a sua empresa no momento, mas ela também não quer dispensar os funcionários, é uma boa opção fazer a suspensão de contrato de trabalho temporariamente, né? Essa suspensão também funciona com acordo individual inscrito entre a empresa e o colaborador, né? A empresa não paga o salário durante a suspensão, mas continua pagando os benefícios, por exemplo, como o seguro-saúde. No contrato suspenso, o governo vai pagar o seguro-desemprego durante o tempo de suspensão. Isso também é uma medida para ajudar ambas as partes. Qual é o prazo de suspensão desse contrato? O prazo de suspensão desse contrato é de 60 dias. A MP prevê a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho pelo período de 60 dias. Neste caso, os trabalhadores vão receber a parcela de seguro-desemprego paga pelo governo. E a empresa continua pagando os benefícios, tais como, por exemplo, o seguro-saúde. Se a empresa optar pela suspensão do contrato por 60 dias, ao voltar da suspensão, o trabalhador tem a garantia de 60 dias. Aqui a gente tem, assim, dúvidas comuns, né? Aí, uma pergunta também bem recorrente é assim: estou recebendo seguro-desemprego, posso acumular meu seguro emergencial? Não, não pode. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A suspensão tem que ser por um período corrido? Não necessariamente, tá? Ela pode, por exemplo, por 30 dias voltar a trabalhar. E caso não haja demanda, pode ser suspenso por mais 30 dias, né? Lembrando sempre que a gente tem que fazer todos os acordos, tudo documentado, né? Tudo por meio eletrônico ou por escrito, para a gente não se precaver, né? Para situações futuras, né? O funcionário que aderir ao programa de redução ou suspensão de salário pode ser demitido? Não. Não enquanto estiver no período de redução da suspensão. Depois que esse período acabar, também não pode demitir o colaborador, por o período equivalente acordado no contrato suspenso.
Então, eu espero que a gente tenha clareado um pouco, né, as informações. Nós aqui do DP entendemos que vão vir outras coisas, né, mas a gente está muito atento, está muito antenado com tudo que está acontecendo. E então, vamos acompanhar juntos, apesar de eletronicamente, dos Skypes e tudo mais, a gente está acompanhando tudo de perto. A gente não deixou, por incrível que pareça, nenhuma aresta por aparar, né? A gente já é uma empresa que prima pelo 4.0, então estamos entrando nessa fase agora, infelizmente, uma situação que é o corona, mas a gente vê pontos positivos aí para a gente ainda melhorar e aprimorar o nosso trabalho para o cliente. Agradeço a oportunidade.